Muito que péssimo, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, o Santos que obviamente perdeu para o Bahia na tarde deste domingo, 2-0, com o Bahia extremamente sonolento. Se você me contar que o Bahia joga todas as suas partidas assim, eu começo a temer pelo rebaixamento do Bahia, porque, meu Deus, eles não fizeram nenhum esforço. Por outro lado, nós vimos mais uma vez um time absolutamente perdido, absolutamente sem vontade, absolutamente destruído, absolutamente destroçado, absolutamente entristecedor. O Santos perdeu de forma merecida, porque contra um Bahia claramente sem vontade, não conseguiu criar absolutamente nada. Inclusive, todos os seus chutes foram de fora da área. Um ou outro até perigosos, ok, né, no finalzinho o Roleiser e o David acharam chutes com algum perigo, todos de fora. O Santos é um time que não consegue entrar na área de seu adversário, o Santos é um time que não consegue pressionar, o Santos é um catado em campo. Nenhuma surpresa, né? Na última semana o desespero se tornou muito real e é claro que não é uma demissão que mudaria tudo. Tem muito erro, por isso a gente tem cobrado sempre neste canal. Diretoria, incapazes, a coisa que eu mais falo aqui, repetitivo, o Santos é comandado por pessoas que não entendem de futebol. O problema é que elas acham que entendem e aí elas tomam decisões erradas. O Vojvoda é um milagre. 2. Precisa contratar zagueiro. A atuação do Luizão na tarde desse domingo é digna de Astorga, é digna de Camilo, é digna de, cara, qualquer zagueiro do nível mais baixo que a sua geração achar que é o pior da história do Santos. Foi um negócio assim pavoroso. A gente cobra reforços em diversas posições, né? Vem boatos, não, tem um volante que o Santos fez proposta, mas já mais um volante, tem que contratar. Tem que contratar, porque olha só a nossa dupla de volantes de hoje. É um horror, é um pavor. Não, porque o lateral direito, se achar, contrata também. Porque o Mike, pelo jeito, não joga bola, o Igor Vinícius é um horror. Atacante, pelo amor de Deus, um centroavante. O titular hoje, o tal do Tico Soares, meu Deus do céu. O David, bom, pelo menos chutou pro gol uma bola. Ainda querem vender o Lucas, eu vou evitar falar desse assunto para não me irritar. Meia? Não, mas precisa de um meia. Parece que o Santos está perto do meia do Flamengo. O Vitor Hugo é um meia. Precisa. Contrata meia. Contrata em toda a posição, minha gente. Menos goleiro. Bom, você precisa de um reserva agora, né? Precisa contratar. A gente bate nesse ponto que é para a diretoria acordar. Não é porque acertaram com o técnico, de fato acertaram, que está tudo resolvido. Repito o que eu falei na minha rede social, Twitter, durante a se bobear no primeiro tempo. Se não anunciar um zagueiro amanhã, segunda-feira, é crime. É crime. Tem que ter algum fechado. Hoje o Santos viajou com o Luan Pérez, que não foi nada demais, mas também não foi um terror. O Luizão, que foi um terror. E o pobre do Ananias, que é um zagueiro de 18 anos, que nem deveria estar no profissional ainda. Então, assim, acham mesmo que não precisa reforçar a zaga. Acham mesmo que enrolar e continuar perdendo jogos, tá bem. Faltam 18, parece muito, são poucos, tá? Se o Vasco e o Vitória tivessem vencido nessa rodada, o Vasco já não venceu, então já muda a situação, o Santos poderia dormir hoje na zona de abaixamento. Ou amanhã, não sei se o Vitória pega o Flamengo amanhã. Não que o Vitória vai ganhar do Flamengo, vai saber também, não importa. Matematicamente poderia entrar, não vai. O pesadelo segue, lembrando que o Santos tem um jogo a mais que o Vasco, mesmo a gente ainda tendo um a menos no geral, mas que é contra o Palmeiras, né? Não exatamente um jogo mole, não que exista jogo mole para este time. Vamos falar de jogadores, claro, mas o primeiro alvo tem que ser a diretoria sempre aqui. O Santos segue a deriva, o Santos não tem comandantes capazes, o Santos é comandado por pessoas que acham que entendem futebol e não entendem bulhufas. Que isso fique muito guardado na mente de quem me assiste. O Santos hoje tem um comando que não entende bola. Isso é um fato. O Alexandre Matos tem que ser muito abençoado para salvar esse time. Tô falando dos dirigentes, né? O Vojvoda mais ainda. Os comandantes do Santos, dirigentes de alta cúpula, como esse termo horroroso que usam por aí, não entendem de futebol. Acham que tá tudo bem. E não são cobrados quando deveriam ser. Resta tudo para os jogadores nessas ocasiões. Aqui, onde eu posso cobrar, são meus vídeos, são minhas lives, eu falo da diretoria. Eu tento falar. Não sou ouvido também, mas não é por omissão que eu vou pecar.
Bom, antes de falar dos jogadores, eu quero falar também do Titinho, né? Que eu espero que tenha sido o primeiro e último jogo dele como técnico do Santos Futebol Clube. Que coisa horrorosa, né? Vocês lembram duas situações recentes. A primeira, mais recente, quando o Caixinha estava à beira da demissão, e acabou sendo demitido de fato, que foi aquele jogo contra o Fluminense no primeiro turno, o Santos perde lá gol do Samuel Xavier no final, que ele escalou 14 volantes, 37 zagueiros, recuou todo o time para tentar jogar no contra-ataque e acabou perdendo. Por quê? A chance dele perder o emprego era muito grande e ele resolveu se defender com os experientes. Perdeu do mesmo jeito e foi demitido. Outra, vamos voltar um pouquinho mais, é um jogo triste, mas pelo menos o Santos já tinha subido. Última rodada da Série B, o Leandro Zago herda o time do Carille, em vez de colocar um monte de moleque para jogar, com o time já campeão, com o time já com acesso conquistado, botou um monte de velho, perdeu lá pro bonde do Lucas Lima. Hoje o Titinho foi a mesma coisa, né, o querido Matheus Bach aí. Foi medroso, enfiou 2 volantes, só que 2 opções, eu sei que o Zé Rafael se machucou no treino, o Arão, sabe Deus, mas resolveu colocar Rincon e Schmidt juntos, 2 volantes. Primeiro gol é ali, nesse setor. Né? O Juba recebe a bola completamente livre no setor em frente à área. Um dos volantes precisava estar lá. Você pode falar, inclusive, que o Mike erra na cobertura 100%, que, sei lá, o Bom Tempo não faz essa cobertura, ok. Eu acho inconcebível você escalar 2 volantes que não conseguem fazer mais nada em campo além de marcar, não que eles marquem, mas pelo menos teoricamente, 2 volantes alinhados de primeiro volante, né? Os 2 na mesma linha assim, e mesmo assim um cara recebe em frente à área livre para chutar. Inconcebível. Mas o Titinho achou uma boa botar os 2 experientes. 3, se você contar o Escobar, que tem um festival de bola perdida, uma atuação pavorosa. O Santos, o Souza não jogou nada contra o Vasco, tal como todos os outros jogadores que entraram em campo. Beleza. Por que o Souza foi tirado de campo hoje? Claramente porque o Titinho se apoiou nos mais velhos para tentar segurar o resultado na base de um milagre. Olha só, o Escobar talvez tenha feito sua pior partida com a camisa do Santos. Não tinha por que o Souza perder essa posição. Não tinha por quê. Ele escalou 3 caras extremamente defensivos para sequer cogitar fazer cócegas no Bahia. Então o Escobar ficou lá, errou tudo que é passe que tentou, não marcou ninguém, foi um horror, não jogou nada. Então mais uma prova do medo que o Titinho tinha hoje. O Bom Tempo na ponta, essa história de que essa posição do Bom Tempo, eu não consigo comprar. Ok que no Sub-20 ele jogou lá também, como jogou na meia, como jogou mais atrás. O meio campo do Santos hoje necessita o Bom Tempo. Mas tudo bem, vamos dizer que ok, para escalar o Roleiser ali você coloca o Bom Tempo aberto, pelo menos você não tira o Bom Tempo de campo, show. Foi o primeiro substituído. Que crime o Bom Tempo voltou a cometer para ser o primeiro substituído? Mas tinha que ficar o pessoal mais velho em campo o tempo inteiro para ser a defesa do técnico. Também demorou a trocar, né? Antes da segunda substituição, já para quase 30 minutos, ou mais de 30 até, eu tava assim no Twitter já, eu vou escrever, que o camarada tá imitando o Clebinho, né? O menor aprendiz tá imitando o estagiário oficial. Ele quer, eu sou quase clicando isso pra twittar, ele quer só trocar depois de tomar 5 gols, aí ele trocou. Lateral por lateral, porque realmente, o Mike não jogou nada, verdade. O que muda pra você o Mike sair pra entrar o Igor Vinícius? Eu fiquei tipo, por quê? Qual a necessidade dessa troca? Né? Trocou posição por posição. Trocou também um centroavante por um centroavante. Mas é aquilo, por que não o Luca? Com todo respeito ao David, mas já que escalou o Tiquinho, arrisca o Luca, vamos tentar os meninos, não. Depois, aí aos 40 e muito, com 2-0, o Santos ia conseguir fazer cócegas, ele colocou o Ian, lembrou que o Ian existe, né? O Ian que sempre é esquecido, e colocou também aí o Souza. Porque aí o Souza faz um milagre lá. 2 substituições só para gastar e dizer que fez 5. Eu peço realmente que, não sei se alguém cogitou, mas se alguém cogitou o Titinho para ser efetivado, que essa pessoa seja retirada do clube e falou, essa aqui é a porta, você sai, e que ele nunca mais treine o Santos Futebol Clube profissional. Se vai ser assistente, isso a gente discute depois. Agora, se de fato era ele treinava o time, hein? O Kleber Xavier só ouvia, dava os coletes, sei lá. Reitero, tinha que demitir o Titinho junto. Mas ele treinava a sua zaga, demite muito mesmo. Nos últimos 2 jogos, o Santos tomou 8 gols e não fez nenhum. Né? Então vamos lá. Vamos fazer uma pausa, respirar. Vamos falar dessa roupinha que eu tô usando e em instantes eu volto.
Fala a verdade, em que momento da sua vida você pensou que veria Felipe Noronha em pé mostrando o seu look aqui no Eu Vim de Santos? É que a Insider é a parceira do canal e se você clicar no link que está na descrição aqui deste vídeo, você já cai no site da Insider com o cupom Eu Vim de Santos marcado já no seu carrinho. Então é muito fácil, você vai observar os tantos modelos de camiseta, por exemplo, tecnológica, moderníssima, que caem bem em qualquer tipo de corpo e vai usar o cupom Eu Vim de Santos. É muito simples, por que não se vestir que nem eu? Pô, eu tenho um certo estilo, né? Fala a verdade. Você curte? E se curte, vai querer comprar na Insider, porque não só é parceira aqui do canal, como vai te ajudar a se vestir muito bem. Cola lá, QR Code na tela, link na descrição, cupom Eu Vim de Santos na Insider. Boa, Insider, vamos lá. Primeiro nos jogadores, eu vou falar de um jogador que não estava. O Guilherme foi alvo de muita polêmica na semana. Se de fato ele ouviu o que dizem que ele ouviu, e ameaças pesadas, eu entendo. Teve um vídeo sobre o suposto abalo dele durante a semana, se você não viu, recomendo, continua valendo. Mas independentemente disso, quem cogitar falar, o Guilherme saiu e não mudou nada. Desculpa, gente, aí é falta de interpretação. A gente nunca fala, pelo menos a gente aqui no canal, no caso eu. Esse é o culpado pelo problema, esse é o culpado pela derrota, esse é o culpado pela goleada, esse é o culpado pelo rebaixamento. É sempre um dos. Também tem culpa. O Guilherme estava no 6-0. Se você for querer muito fazer um gracejo, você até diz, ó, saiu do time, perdeu só de 2. O que não tem relação, ia perder de qualquer jeito. O Guilherme não mudaria o jogo de hoje. O Guilherme é um dos problemas do Santos. Só que o Barreal é um dos problemas do Santos. O Barreal não tá jogando nada há muito tempo. O Roleiser não jogou bem hoje de novo. Tá sendo um dos problemas do Santos. O Neymar tomar cartão amarelo é um dos problemas do Santos. O Rincon e o Schmidt existirem no Santos Futebol Clube é um dos problemas do Santos. O o Arão chegar e não conseguir jogar é um dos problemas do Santos. A diretoria não contratar um zagueiro sequer e apostar nesse sub-21 horrível que tá sendo o Luizão é um dos problemas do Santos. O Santos dá 3 anos de contrato pro Igor Vinícius, é um dos problemas do Santos. O Guilherme é um dos problemas do Santos. Ele não ter jogado hoje não muda a nossa vida, continuaria um problema. Arranquei esse band-aid e vamos pro jogo. Coitado do Brasão, não teve culpa nenhum dos gols, ainda salvou um outro, que eu acho que seria anulado por impedimento naquele do Jean Lucas, graças a Deus que não foi ele, que fez gols. Saiu na bola aérea, é um goleiro ótimo, tá preso pro azar dele, meio que nossa sorte, porque ele é muito bom, num time muito fraco. O Mike, mais uma partida muito ruim, né? Contra o Vasco, Mike mãozinha, hoje o Mike nadinha, não fez nada em campo, assim. Ele não consegue ir pra linha de fundo. No meu vídeo de análise da chegada do Mike, o meu maior elogio foi ele vai à linha de fundo. No Palmeiras, toda jogada de assistência, criação de jogada perigosa dele era indo à linha de fundo. Ele não passa da intermediária. Ele teve 2 cruzamentos na direção do Tiquinho, porque o Tiquinho tava entre a marca do pênalti e a meia-lua. Amigo, mas só se você tiver um jato de cabeçada pra você conseguir cabecear dali pro gol. A bola nem chegou nele. O Mike muito mal e na defesa um pavor. E é curioso, porque a gente falou contra o Juventude que o Igor Vinícius e o Gil foram muito mal, até contra o Verón, né, o nosso lado direito muito fraco. Aí entra o Mike e o Luizão. O nosso lado direito foi muito mal contra o Vasco. Bom, não tem Gil e tal. Muito mal de novo. Cara, a atuação do Luizão hoje, reitero, precisa pegar esse menino, tem 21 anos. Sentar, tem psicólogo vindo com o Voivoda, né? Fala, meu filho, ó, você não vai mais pra jogo, você não vai ser nem relacionado. Começa a terapia, faz 2, 3 sessões por semana, ou se é só que no clube é pra indicar pra fora, você vai achar um outro profissional. Eu tô falando isso de coração. O Luizão foi muito mal hoje, mas mal num nível tipo, eu tava com medo de ele pegar a bola e chutar pro próprio gol por estar desorientado. Assim, todo o lance do Bahia por ali, porque o Bahia não jogou nada, o Bahia não forçou o Santos, tá? Vamos deixar isso muito claro. Todo o lance do Bahia pela esquerda deles, nossa direita, era um pandemônio. Teve um lance no primeiro tempo, vocês vão lembrar. Deixa eu ver até se eu anotei o minuto. Anotei, 25 minutos. Não, 27 minutos. O Luizão domina uma bola perto da linha de fundo, perto da pequena área, dá um bico rasteiro no pé do cara do Bahia dentro da área. Gente. Teve um lance no final do segundo tempo que ele fura, o Santos ainda fica com a bola, aí tocam pra ele fura de novo. Teve aquele lance já no final do jogo, já tava 2-0, que o cara do Bahia toca pro meio de esquerda, ele entra na área, o Brasão sai pra dar o bote, ele consegue tocar por baixo, mas o cara do Bahia não acreditou, a bola sai pelo outro lado. Ou tava impedido? Acho que a bola sai pelo outro lado. O Luizão perde na velocidade, perde no bote,
O Brazão é o único que chega na linha do cara, na linha da bola. O zagueiro ficou pra trás, o cara do Bahia avançando e o Luizão aqui, ó. E ele não vai na linha da bola pra tentar um carrinho, pra tentar um bote. Sem condições. O Luan não fez nada de bom, fez nada de pavoroso. Aqui no viés de comparação parece digno. O Escobar, de novo, pra mim, talvez a pior partida dele com a camisa do Santos. Foi muito mal o Escobar. Nulo no ataque, não consegue aparecer no ataque. Tem um cruzamento agora, assim, ó, aos 26 do primeiro tempo, que ele cruza de um lado, a bola vai parar lá no Barradão. O jogo foi na Fonte Nova, é importante lembrar. Aliás, o Luizão também fez isso num chute no ataque. E, de novo, a gente não tá aqui pra queimar, a gente tá falando que precisa pegar esse menino Luizão e cuidar. Ó, não dá pra jogar, simplesmente não dá. O psicológico dele, perdão, foi pras cucuias, tira ele de campo. Eu sei que hoje não tinha outro zagueiro, tem que contratar pra estrear domingo. Terça-feira, o Santos deve estar de folga amanhã, porque sem folga. Terça-feira tem que ter um zagueiro pronto, vivo, pra ser escalado domingo. Começa a treinar, entrosa, aparece no bid e joga. Preferencialmente tem que ter 3, 2 no mínimo, um pra entrar em campo e outro no banco. Só que não dá mais. O Luizão, coitado, desculpa, tem que se cuidar, não dá pra jogar numa Série A agora. Infelizmente, esse é a decisão que tem que ser tomada. Tem que ser tomada essa decisão. Schmidt e Rincon. O Santos toma gol por ali, na região que eles deveriam marcar. Ambos não conseguem criar absolutamente nada. São lentos. Tem vídeo aqui no canal mostrando como o Schmidt não consegue fazer uma recomposição porque ele não sabe correr mais na velocidade de Série A. O Rincon também não. O Rincon compensava isso com um bom posicionamento, também não está acontecendo. Por que o Titinho escalou os dois hoje? Faço a menor ideia. Roleiser foi o único que chutou pro gol até determinado momento do jogo, mas assim, a gente precisa que ele seja mais o que ele foi contra o Fortaleza, de decisão, do que um armador. Ok, eu sei que ele foi o meio armador hoje, mas ele tinha que tomar essa decisão, porque assim, o Tiquinho, você faz uma leitura em 5 minutos. Hoje não é dia do Tiquinho, e de novo não era. Não era dia do Barreal. O Bom Tempo até tenta colaborar, mas não é ponta direita. O Roleiser precisa ser mais decisivo. Precisa ser. Coitado do Bom Tempo, ele não pode ser ponta. Mas ele já foi ponta. O Bom Tempo não é de arranque. O Bom Tempo é de visão, o Bom Tempo é de posicionamento, o Bom Tempo é de passe. Tem que aprender um jeito. Eu sei que não é o Titico que vai fazer isso, talvez seja o Vojvoda, de escalar o Bom Tempo, o Roleiser e o Neymar juntos. Vai ter que dar um jeito. Barreal, eu tô a 5 Barreal, zero paciência, porque ele poderia ser uma peça, um reserva do Neymar, meia esquerda, por exemplo. Ele virou ponta e para muitos é solução, e não é. O problema é que o Guilherme também não é. Tem que contratar. O Santos vai contratar? Não sei. Chique Soares, infelizmente, eu não vou perder meio segundo aqui falando dele, já perdi, tchau. Quem entrou também não fez nada. O Cabadeiro luta. Eu não vou falar que o Cabadeiro não luta, não. Luta. Os dois meninos do final, coitado do Ian de Souza. O David tentou chutar pro gol, que já é uma evolução gigantesca em relação às últimas partidas, mas continua sendo nada útil pra gente. Quem foi o outro que entrou? O Igor Vinícius, com todo respeito. Peço desculpas, a gente tenta animar, tenta fazer análise, tenta mostrar lance, passamos uma semana aí produzindo, horário novo que vocês gostaram, horário velho mantido, a live bombando, mas assim, é um jogo que eu espero de coração que fique perdido num vórtex, assim, ou melhor dizendo, num vácuo, essa é a palavra que eu queria. Existiu a crise e existiu um time do Vojvoda e esse fique preso num vácuo, a gente não lembre dele. Espero muito que seja isso, muito mesmo. O Kleber Xavier largou o Santos com uma bagunça, a diretoria do Marcelo Teixeira é uma bagunça, o Vojvoda ou é o herói maior da história do Santos, ou não sei o que fazer. Fé, Vojvoda, você vai precisar. Você é maluco, eu falei que você era maluco de vir pra cá. Mas às vezes sai coisa boa de maluquice. Tchau pra vocês, tchau.